Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir ou ouvir esse podcast, mas estamos iniciando mais um episódio do Santo Podcast. À minha esquerda, Giovanni Claudino. Maravilha, John. Tudo certo? Graças a Deus. Muito bem-vindo, né? Você que está em casa, está no Sim. carro, está na bicicleta, está no ônibus, está na academia, que eu duvido. Também. Tem. Pode ser, Sempre, pode sempre ser, tem. pode ser. Sempre que tem um tenha. crente corajoso, né? Isso, não, sempre tem. Ó, hoje nós temos um convidado muito especial. Daqui a pouquinho você vai conhecer. Daqui a pouquinho. Espera aí. Não Espera aí. saia. Não saia daí. É depois do break. Não tem break. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar ele para vocês. Mas estamos começando mais um episódio. Queremos agradecer a sua confiança, não é? Os seus ouvidos, por que não, né? Isso. Os seus olhos. Que são os mais castigados neste momento. No né? momento, né? Mas Os que mais sofrem. o Senhor tem dado graça. Estamos na segunda temporada do Santo Podcast. Esse é o episódio de número 30. 30. Rapaz. Há 30 semanas Isso. vencendo o mal. Olha. Estamos a 30, no episódio de número 30 e até aqui nos ajudou o Senhor. Já vai bater um ano daqui a pouco, tá? Sim, Daqui a pouco dá um ano. O Ricardo Belegante, Tá. ele passa, que é o responsável, o dono da Toca do Belega aqui. O nosso dono. Isso, não. Aqui em Joinville, Santa Catarina, ele mostrou uma foto Do primeiro. do primeiro, que nem foi pro ar, mas Tá. ali. Rapaz, eu vou te mostrar. Ali, Não, verdade. tu vai ficar... Por isso que eu digo, Estarreado. comece, start. O que Deus Isso. colocou no seu coração, start, ele vai depois dar os recursos. Primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça, querido. As demais coisas. As ele demais coisas vão acontecer, tá bom? Hoje a gente vai conversar com um irmão muito especial, um pastor de uma igreja que tem crescido e abençoado demais a cidade de Joinville, em Santa Catarina, e você vai conhecer daqui a pouco. Mas antes, quero falar das novas camisetas, né, do Santo Podcast, Que estão maravilhosas, né? incríveis. Tecido perfeito. Tá, Parabéns, tá, John? você gostou? Tu é o cara. Tu é o cara. Você gostou? Não, eu gostei. Tá, Eu acho que uma camiseta dessa valeria pelo menos uns R$500, tá, John? Ó, vou puxar pra cá. Essa é a nova camiseta Olha do lá, Santo coisa linda. Podcast. Pra Tá, você ir no shopping, na sua igreja. Isso, pra quem acha que é o São Damião, aqui não, é um sacerdote, tá? E atrás tem aqui, ó, discípulo de Jesus Cristo, e eu botei Cristo grifado no meio para dar a Maravilhoso. intenção de que o Cristo é o centro de tudo. Coisa Jesus, linda. maravilhoso. E aí nós vamos presentear o nosso convidado também, vamos dar uma nova, não essa aqui Não, que eu essa aí amaceito. já virou Essa no aqui ar. eu vou deixar com Essa a aí a gente vai produção. vender na promoção por R$199. Quem mais tá com a gente aqui, Giovanni? Não, mas peraí, calma. Se quiser comprar camiseta, faz o quê, John? Mas daí vai entrar em contato com a gente, né? Vai entrar em contato. Entra Então vai ali lá no no direct. direct, por favor, diga o seu tamanho, Isso. que nós vamos mandar pro seu endereço. Sessentinha, Em tá? qualquer lugar do mundo. Sessentinha. Sessentinha. Tá bom? Camiseta de 500 por 60. Vamos lá. Tá com a gente também a Milo. Sim. Milo. Irmãos muito amados. Os homens maravilhosos que ficaram de mandar o que eles de fato fazem, né? No áudio. E até hoje não veio, mas eles fazem. Vamos tá? na Store, vamos O na quê? Store. Não sei, fazem. Não, Vai na Store. Eles são Compra maravilhosos. lá seu notebook, lá. Sim. Você que tem uma empresa, precisa de computadores, eles locam, eles fazem tudo que tu precisa com um computador. Certo, John? Na tua empresa precisa daquela manutenção, Eles daquele fazem. suporte técnico. Eles fazem Os também. computador, notebook, tá tudo cacareco. Milo resolve teu BO. Exatamente. Também tá com a gente, John, o seu Rema. Do seu tá? Livraria O irmão, Evangélica Rema. O homem que manda lá é o Maurício. Tá. Tá? E aí, em nome de seu Rema, Tá. tá mantendo nós também, ajudando a manter nós aí. Poxa. É uma bênção para você que é de Joinville e região aí, eles estão ali na 15 de novembro, tá? E tem de tudo ali, tem de Sim. tudo. É uma loja extremamente completa. Sim. Ô, Giovanni, Ah. eu vou fazer o seguinte. Eu sei que tem o Tá. Bom Samaritano e eu vou deixar com você esse campeão. Campeão de vendas. esse Tá? Você. Tem que falar. Tem. Você que tá assim, ó. Você que aceitou Jesus ontem, ou você que já tá há 20 anos na igreja Sim. e ainda não tem noção de como começar a ler a Bíblia, a gente tem aqui no Bom Samaritano os 4 evangelhos, tá, John? Sim.
que ele te ajuda num pano de fundo. Isso. Ele te dá, sabe o mingauzinho? Ele Pronto. faz o mingau para você comer a Bíblia. E Isso. aí depois que você começa aqui, faz as anotações e aí você começa. Então vai lá, @o Bom Samaritano, pede E lá. vai encontrar. Cara, é R$ 9,90 isso aqui. Então Abençoa não demais, é tá? desculpa, tá? Isso. Só para lembrar, né, a Silk Art, que está com a gente aqui, fez as camisetas. E se você precisa fazer camisetas de qualidade para sua comunidade de fé, para sua igreja local aí, enfim, para um evento específico, converse com eles, eu tenho certeza. Fale que veio pelo Santo Podcast também, Por porque não? favor. Eles não estão nem aí para isso, tá? Não, Mas eles é estão bom, mantendo o projeto, a gente mas se é legal. preocupa, né? Isso, E, é legal. e para uniforme também, tá? Uniforme de Sim. empresa eles também fazem de boa qualidade. Então vai Boa. lá, você não vai se arrepender. Bom, damos então os protocolares e dizendo também um bom dia, boa tarde, boa noite para as rádios em todo o Brasil. Vamos receber aqui hoje o pastor da Igreja Evangélica Jardim de Deus, o pastor Calixto Facchini. Que honra! Quanto tempo, hein, amigo? É verdade, né? Desde lá, né? É, Outra rádio lá. Isso, nós trabalhamos numa mesma rádio, o pastor tinha um programa lá, inclusive tinha cultos ao vivo lá, né? Isso, Todo Nos no culto ao domingos. vivo e à noite um programa Sim, noturno. é verdade, é verdade. Poxa, eu sempre, o pastor Facchini, se me permite chamar Por direto favor. pelo sobrenome, Como assim, você né? quiser, amigo. É mais conhecido como Facchini, Facchini, né? Calixto até só minha mãe chamava. É. Quando era pra bater. Calixto! Isso! Era Calixto Antônio. Quando falava, Aí é arrepiava do... Rapaz, Padapoleta comia. Tempo da padapoleta. Já garantia que alguma coisa voaria. sim. Eu lembro muito dos debates que tinham lá, debate 99, que era com o pastor Siqueira, aí às vezes o pastor Facchini ia lá, sempre a marca dele pra mim, né? Foi esse amor, esse abraço, filho, sabe esse negócio pastoral, assim, você fala, poxa. Por isso que eu gosto de ser pastor. É. Eu gosto de ser pastor Gosta mesmo. de cuidar de ovelha. Gente. Eu amo o que eu faço. Amo mesmo. Olha isso. Que Gosto maravilha. de cuidar de ovelhas. Que Gosto coisa- de cheirar, de estar ali. Pronto, é isso mesmo. Eu gosto de curar. Olha né? que coisa incrível. Eu gosto de ser pastor mesmo. Sim, porque assim, né, Giovanni? Algumas pessoas dão aquela aventurada, né? A gente bateu um papo com um aqui que confessou que não era dele, tá? Não era minha, não. Eu fui, mas não era minha. Eu fui pensando em outras coisas. Isso, mas E até porque eu tive que sempre conciliar, né? O trabalho profissional que eu tinha, né? Uhum. Pastoreio. Com o pastoreio, né? E agora só me dedicando 100%, né? Sim. Ao ministério pastoral. Mas, pastor Facchini, para quem está assistindo e ainda não conhece a IJAD, a gente chama aqui em Joinville como IJAD, Isso. conta um pouquinho sobre... Fantasia, não fantasia e jade mesmo. IJAD, né? Aham. Conta um pouquinho sobre, primeiro, se apresentando e também falando sobre esse ministério que o pastor Amém. está à frente Amém. pastoreando. Então, Jonathan, Giovanni. Giovanni. Eu tenho um irmão chamado Giovanni. Pronto. Né? Giovanni Facchini. Isso, Giovanni Facchini. Então, é uma honra estar aqui. Poxa, uma que alegria. Podcast, né? Sim, o Santo O Podcast. Santo Podcast. Gostei do santo ali, né? Bacana a logo de vocês ali. Ficou- Ah, que legal. E o ambiente aqui muito bem preparado. Vocês estão de parabéns. Poxa, e rever que o honra. amigo, né? Poxa, que alegria. Tenho saudade do nosso tempo ali, né? Ah, Saudade mesmo, né? que demais. Conhecer o Giovanni, toda essa estrutura aqui, essas feras que estão aqui, né? Sim. Então a gente vê esse ambiente muito gostoso. Meu sonho também é ter um podcast lá na igreja. Aí, ó. né? Olha, vai acontecer É. em nome de Jesus. E creio. Vem aqui aprender com vocês. E Por isso já que eu tinha- aceitei o convite. já veio fazer aquele mapeamento. Mas já tirei Depois, foto, filmagem, Isso! tudo. Já fiz algumas perguntas ali. Cola no Ricardo e no Arthur, que aí já levanta o que, verdade. o que precisa. É Pronto. isso aí mesmo. Já vem a lista, tá? É, Já vem a isso aí lista. mesmo. Vou Ah, que legal. pedir Ainda um- tem a rádio online da Resgate? Da Resgate da IJAD? Não. Não tem mais? Não tem mais. Não Então é temos. para ter o podcast em breve. É, então, a gente tá? faz a transmissão dos nossos cultos, a gente faz, né? Online, direto pro online, YouTube, né? É, o YouTube e Facebook. Ah, legal. E agora a gente quer fazer o podcast, mas a gente tem que Legal, preparar, pastor. né? Porque hoje em dia, podcast realmente
tem uma pegada bacana, legal, Sim, né? Ele sim. tem uma boa entrada, né? Verdade. Gosto de ser, gosto mesmo. Tem uns Verdade. podcasts muito bonitos aí. Sim. Fica à vontade, pastor Joaquim. Então, né? Tenho 61 anos. É novo. É Não, se eu chegar, tá? 61 Nesse anos. naipe. Porque eu trabalho com um de 65. Mas se tu bater o olho na chapa. Tu diz que tem 90. Um abraço. Parece Noé. Não, um abraço. Beto Gebaile. Ah, o tem Gebaile, emoção, tá? Gebaile, o Gebaile. Gebaile tem 65, parece que tem 92. O Beto Gebaile mesmo tá feio na fita, eu já vi ele já. Tá mal na fita. PC de Jesus, o Beto Gebaile, vai lá. Mas o homem é bom radialista. É bom, é bom, é ele ótimo. Ele cativa a gente, né? Sim, Os programas verdade. dele ali, tu começa a escutar e Não para mais. ele é cativante, né? É verdade. Por isso que sempre teve grande audiência, né, em Joinville. Sim. É um radialista muito respeitado, né? Gosto muito Sim. do Depois, trabalho dele. depois do Santo Podcast, ele é o melhor. Pronto. Sempre informando aí. É verdade, ele é muito, muito bom, Muito né? bom. É. E como eu disse antes, antes de começar, né? Hoje estou no ministério, né? 100% integral. Amo ser pastor, gosto de ser pastor. Antes trabalhava na Polícia Militar. Trabalhei por 31 anos na Polícia Militar. Corpo Bombeiros e Polícia Militar, né? Então hoje estou há 10 anos aposentado na reserva remunerada. Me aposentei até porque chegou um momento que não deu mais para conciliar a igreja, né, com o trabalho da Polícia Militar. Meu último serviço na Polícia Militar foi em Florianópolis, como diretor de finanças da Polícia Militar. Poxa. Mas em Florianópolis e a igreja aqui realmente Imagina. ficou muito, muito difícil. Vivia, Né? Comandei vivia alguns, na estrada. comandei alguns batalhões, o batalhão de Joinville, aqui da Zona Sul, 27, o 17, o 27 lá em São Francisco do Sul. Então, sempre aqui praticamente na região. Trabalhei em Blumenau, Florianópolis, Rio do Sul. Estive na Força de Paz da ONU também, como capitão. Poxa. Né? Poxa. Na Guatemala, que teve um país em guerra civil. Lá eu fiquei 1 ano e meio, foi uma grande experiência de vida, né? Diretor da penitenciária em Florianópolis, então tive aí um monte de coisa para fazer. Sempre andando com ovelha por pertinho, assim, daquela ovelha arara. Só ovelha boa. Aí eu estava do outro lado prendendo, né? Sim. E agora está do outro lado aí. Libertando. E temos também um centro de recuperação, uma comunidade terapêutica. Poxa, eu não sabia disso. Aqui em Joinville? Na cidade de Garuva. Que legal. 25 internos lá, a gente sempre recolhemos moradores de rua Que bem. e levamos para o centro de recuperação. Né? Ah, que legal. A gente tem todo esse viés social, né, que a igreja, né, que nós entendemos que a IJAD tem que fazer. Sim. E a IJAD tem 20 anos, começamos onde era ao lado da Peixeira da Barra, hoje está a Igreja Mundial do Poder, depois fomos para o Catarinão, para Benjamin Constant, e hoje estamos aqui na Otto Kardec, número 707. Né? Foi assim uma tomada de decisão, mais questão estratégica mesmo, né? Apareceu a oportunidade de estar bem na entrada da cidade, com bastante visibilidade, né? Só que é uma reforma, né? Uma reforma Imagina. Dessa, a reforma dessa é começar do zero, né? Mas é num prédio novo e tem sido bênção para nós, né? Então, Amém. feliz com a IJAD. Quando começamos a IJAD, eu era major da Polícia Militar. E os anos foram passando, né? E graças a Deus aí, como perguntaram, e a igreja? Não, a igreja todas iguais, tem os mesmos problemas, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, só muda de endereço, né? Sim. Mas é muito bom trabalhar para o Senhor, né? É verdade. Não, isso aí, eu vejo um privilégio trabalhar para o Senhor, porque eu sempre me imagino assim, e quando eu não puder mais, né? Sim. Quando acabaram-se as forças, você não tem mais condições, né? Eu acho que vai ser um momento muito triste quando a gente não puder mais fazer. Espero que eu possa fazer até meu último suspiro para não ter essa tristeza no coração, né? O meu sonho, minha oração para o Senhor, eu quero ser como o Caleb, com 85 anos, ir lá para Josué e dizer, Josué, me dá essa montanha aí, né? Eu estou me sentindo forte, como há 45 anos atrás, e foi lá e conquistou Hebron, tinha gigantes, tinha um monte de coisa. Aí ele diz, olha, eu tenho a mesma força quando eu entrei lá na terra, né? Quando eu fui espiar a terra lá. Então, eu peço ao Senhor força, né? Mas a força para poder trabalhar, né? Poder pregar, poder cuidar de pessoas. Eu amo muito, muito o que eu faço, né? Quando a Polícia Militar, trabalhava na Polícia Militar, eles disseram assim, poxa, trabalhou 31 anos, eu trabalhava até de graça, porque eu gostava do que eu fazia. Amava a Polícia Militar,
Até porque a polícia militar você sendo policial, você tem a oportunidade de apresentar uma polícia diferente. Uma polícia. Eu sempre dizia, o policial crente é um policial diferente. Pois então, o policial crente é um policial diferente. Não tem a... Fazer esse pem quando é legítima defesa. Entendi. Pega. Sabe quando pega na nuca aqui atrás? Mas é necessário. O uso da força é necessária. Sim, tá. Mas isso é coisa de pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe, pronto, é verdade. Mas foram 31 anos gratificantes, né? E hoje, então, só no ministério, juntamente com a minha esposa. E, como eu disse para vocês, é um privilégio, né? Já tem 20 anos e tem muitos sonhos ainda para a nossa igreja. Muita estrada que seja uma frente. Igreja de relevância na cidade de Joinville, né? Sim. Então, trabalhamos com jovens, crianças, grupos pequenos, né? Que são IGPs, que chamamos também IGPs, né? Quando a gente começou com GPs, eu gostei dessa nomenclatura, GP, vamos botar na IJA também, GP. Legal. Eu gosto desse nome aí. Gosto. Vai juntando os grupos ali. O que é bom a gente copia, né? Claro, mas E tem vários nomes, né? Tem vários. Tem. Vários. Cada vez tem uns nomes diferentes aí, né? Sim. Mas GP é legal, GP é legal. Eu gosto dele. Fica Esse nome bonito, GP fica bonito. Giovanni Claudino, o Estou assunto aqui. de hoje, meu chove maravilhoso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que Timóteo, na segunda carta dele, envia ali, né? 3, 16 e 17. A gente vai falar sobre devocional, John. Pronto. Devocional. Algo que eu acho de extrema importância para o cristão de sempre, né? Não só de hoje, mas de sempre. É importante a gente manter esse devocional, esse culto diário entre você e o próprio Senhor. Então eu gosto demais de fazer meus devocionais. Agora estou na linha de fazer com meu filho todos os dias. Que legal. Meu Grande filho, oportunidade. meu filho de Grande 5 anos. Uau. E aí a gente faz o louvor, faz a oração, ele ora. E aí a gente fala alguma palavra assim, cara, é muito legal. Que oportunidade, né? E Tem eu um gosto. filho só, tem um filho. Eu tenho um filho e minha esposa está grávida, falta 2 meses para vir uma menina. Que bênção. E eu acho muito importante o devocional. Muito importante. Cara, assim, ó, eu sou líder de adolescentes ali na minha igreja, e onde eu congrego, não é minha igreja não, né? A igreja de Cristo, mas onde eu congrego. Mas é minha, né? É. Precisa ser. E eu sempre digo para eles assim, ó, não faz sentido a gente não ter um momento de devocional diário. Eu não quero nem escolher o horário, se for de manhã, de tarde ou de noite, mas precisa ter. Você precisa tirar lá 30, 40 minutos do teu dia e ter esse momento. E a gente vai falar um pouquinho hoje, que eu não fui convidado para falar, né, John? Não, né? Pastor, né? Então a gente vai falar um pouquinho. Ou o pastor. Quero que vocês falem bastante, porque eu quero aprender com vocês, né? Mas não tem muito, pastor. Não, aprende-se muito. Não, olha. Vamos vai, ler um Giovanni pouquinho, Claudino. aqui, ó. Diz assim, ó, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente já usou esse texto, a palavra é maravilhosa, vai a e escritura é maravilhosa, e até o porquê a gente está usando essa instrução de Paulo aqui a Timóteo, justamente porque quando a gente vai fazer um devocional, a gente pega a escritura, né, na grande maioria das vezes. Pelo amor de Deus, se tu não faz assim, Pronto. comece. E aí, a gente, enfim, lê, vê o que o Senhor fala conosco através das Escrituras, para que a gente possa aplicar na nossa vida, no nosso dia, né? Por vezes, várias vezes, tive momentos assim que aquilo que eu li pela manhã foi de muita valia naquele dia, naquele momento, né? Mas também tem alguns perigos se você acaba não compreendendo direito, até tem o livro, né? Não entendes o que lês, né? Que daí às vezes o cara pode sair louco, desvairado aí. Mas eu gostaria que o pastor Facchini pudesse primeiramente dar um pano de fundo no que está querendo dizer aqui, o que Paulo está instruindo aqui a Timóteo, e também sobre esse princípio do devocional à luz das Escrituras.
Pastor Fachin, qual é esse contexto, esse pano de fundo? Bom, ali começa dizendo que toda a escritura é inspirada, né, por Deus, né? Acho que isso já é importante, né? Ali no original grego, esse inspirada é teos pneustos, né? Significa soprado por Deus. Então, quando o escritor estava escrevendo, era Deus soprando sobre ele, né? Deus soprava, né? E ele inspirava, né? Ele recebia aquele sopro de Deus, ele ia escrevendo, né? E a maravilha das Escrituras, que é o único livro que nós lemos que o autor está presente, né? Podemos ler qualquer livro e o autor nunca está presente. Então Deus está presente. Olha. E a Bíblia, ela é viva, né? A palavra de Deus é viva, é eficaz, né? É mais cortante que uma espada de dois gumes, né? Porque tanto ela salva como condena, né? Então ela penetra, né, até separar corpo, alma e espírito. Ela separa bem os três, né, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando eu leio as Escrituras, é como um raio-x, né? Ela é viva. E a partir do momento que a Bíblia começa a te sondar. Então Deus sabe do que você precisa. E naquele momento, como ela é viva, ela vai falar com você. E ela vai se tornar viva. Eu experimentei isso na minha vida. Um certo momento da minha vida, passando por uma série de problemas e pensando no suicídio também. Entrei no alojamento da Polícia Militar lá para... Isso na época da polícia? Na época da polícia, né? Passei alguns problemas pessoais e entrei no alojamento lá para realmente decidido a tirar a minha vida. Né? Tá. Não tirei, né? Tanto que eu estou aqui, né? Mas eu fui para o meu gabinete, né, de comandante, eu era tenente na época. E aí tinha na parede o Salmo 91 e eu comecei a ler o Salmo 91, comecei a ler, repetidas vezes, né? Comecei a ler e de repente aquilo se tornou vida, aquilo dentro de mim começou algo estranho começou a acontecer dentro de mim. É uma coisa muito estranha, muito estranha. Aquela queimadinha do Espírito Santo. Né? Eu vi o que é uma palavra de Deus ser viva. Sim. Eu tive, né, naquele momento uma experiência com a palavra de Deus. Nem era a Bíblia que eu peguei, era um Salmo 91. Sim, na parede. Na parede, que era tipo aquelas flamulazinhas, né? E aquilo lendo. Aí me prostrei no chão ali e aí eu escutei a voz de Deus. Eu escutei a voz de Deus 2 vezes na minha vida, né? Então essa foi a primeira vez. E Deus disse assim para mim: eu sou Deus que te dá a oportunidade de começar tudo de novo. Começar tudo de novo. E foi realmente um recomeço na minha vida. É como se tudo que passou nunca mais existisse. Foi ali um início de tudo novamente. E foi fruto de uma leitura da palavra. Veja. Estava ali, né? Então, quando se diz que ela é viva, é isso. Então, você lê o autor e está presente, né? Sim. E um outro momento que escutei a voz de Deus na minha vida foi no primeiro culto da IJAD. Isto há 20 anos atrás. Começou o culto, começava às 7h30 e não tinha ninguém dentro do templo, né? Botei a faixa e horário. Tipo abertura, né? Fé total. Fé total. Não tinha ninguém dentro do templo, né? Foi só família. Só família, né? Eu digo... As pernas começaram a tremer, né? Pronto. Suando frio. Eu disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que dá para voltar para PM? Não. Eu estava na PM. Né? Já estava? Sim, eu era major da Polícia Militar, né? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui está tudo errado, Senhor. Me perdoe, isso aqui eu acho que eu escutei, não era a tua voz. Tá tudo errado. Botou em xeque. Tudo errado. Daí... Investi no carro de som, pai. Eu tenho a conta de luz. Aí eu entrei no templo, né? Tava ali na porta para esperar as pessoas, ninguém vinha. Ô moço, tu vai fazer o que hoje à noite? Vem cá que tem um cu. Pelo amor de Deus. Ninguém chegava, ninguém entrava, né? O desespero. Aí olhava para minhas filhas, olhava para minha esposa. Tinha quantas filhas na época? 2 filhas. Aí. Só 4 membros, né? Aí o desespero. Aí subi no altar lá.
Pô, 7h30, vamos começar as Poxa, a fé do... militar, né? Sim, militar, sim. né? Pode não ter ninguém, mas eu vou ser pontual. Vou ser pontual com Cristo, né? Isso. 7h30 são 7h30, né? Isso. Podia fazer tipo brasileiro, não, vou esperar mais uns 15 minutos, 20, quem sabe fica chegando o jeito. Chega mais Verdade. os dois. Não, deu 7h30, entrei, vamos começar esse culto aí. Aí me ajoelhei, aí escutei a segunda vez a voz de Deus. Deus disse assim para mim, não te preocupe com almas, as almas eu enviarei. Então já no primeiro culto Deus foi tão bom comigo que eu nunca mais me preocupei com isso na minha vida. Olha Nunca mais me preocupei com almas, né? As almas eu enviarei, né? Porque aí deu 11 pessoas aquele culto contando a minha família, né? Sim. Então deu 11 pessoas, né? Bom início, tá? Bom início, né? Bom início. Né? Então, a gente imaginava, né, como é que começava uma igreja na época, né? Aluga uma sala, bota as cadeiras, né? Bota o altar ali, bota ali alguns instrumentos e você começa, né? Sim. Minha filha, a Michelle, a mais velha, fazia o louvor com teclado. Então é assim que se começa uma igreja, né? Hoje já é um pouco mais diferente. Eu também não tinha muita ideia, né? Mas... assim, Orou e... porque eu não queria, Suou né? frio. Porque aconteceu assim, quando começamos a igreja, a Jade, eu tinha uma carreira militar, né? O meu foco era a carreira militar. E tanto quando, né, do Salmo 91 retornando, né, que aquilo foi em 98, eu entreguei minha carreira militar para o Senhor, minha vida militar para Deus, né? Senhor, minha carreira militar é tua, não é minha. A partir daquele momento ali, né? E tanto que as minhas promoções sempre foram meteóricas, né, dentro da PM. Sempre fui promovido, altos postos e tudo, sempre, né? E quando estava em Florianópolis, Deus disse assim, eu conversando com Deus, até aqui eu te ajudei, está na hora de tu pedir aposentadoria, né? Opa, então se até aqui o Senhor foi comigo, então está na hora de, né, só me dedicar, né, ao ministério, né? Então, quando eu iniciei o ministério, eu fiz com Deus algumas provas. Eu disse, Senhor, só se for tua vontade, mas não é da minha, né? Mas sempre gostei de trabalhar com pessoas, sempre gostei nisso, né? E aí eu coloquei algumas condições para Deus, para eu ir para o ministério. E tudo aquilo que eu coloquei para Deus aconteceu. Aí eu fiquei com medo. Eu acho que era isso mesmo. Aí eu fiquei com Eu medo. acho que é isso mesmo que Deus quer. Pai Assim que começou, né? Não foi nenhuma luz, não foi nada, né? Mas assim que começou, daí eu fui por medo. Eu digo, se eu não for agora, vai que Deus me mata, né? Eu não tinha muita... eu não conhecia muito essas coisas, né? Sim. Aí a gente começou né, a igreja, depois a gente foi mudando, né, as coisas. Nunca mudei a visão, mas o modelo de igreja a gente foi mudando. E hoje a gente está aí com a Jade há 20 anos. Né? E eu até me lembro quando a gente alugou o prédio, né, que Deus tinha falado no meu coração da igreja. Daí fui com a minha esposa buscar o prédio, daí a gente passou na frente daquela, lá da Peixe da Barra, a gente olhou assim para dentro, assim. Digo, Solange, aqui vai ser a nossa igreja. Ela disse, é muito grande isso aqui, deixa eu começar com uma salinha, depois a gente vai aumentando. Eu digo, não, que Deus está falando no meu coração é coisa grande, eu disse para ela, né? Aí já orei ali, colocamos a mão, vamos já determinar, aqui vai ser, muita fé, né? Aqui vai ser o nosso local, né? Aí eu fui na imobiliária, eu liguei, né, para o dono da imobiliária, o cara foi lá, eu na Major, né, fardado com arma, né, e tudo, né? Aí o cara chegou, eu sou o Ivo ainda, imobiliária Ivo. Aí eu disse, seu Ivo, seu Ivo, aqui vai ser a nossa igreja, já orei, o cara regalava os olhos, né? 3 oitão aqui do lado, já tá tudo orado. Aí orado dele aqui. não aprovar o... Aqui tá assim, né? Se eu sou o seu Ivo, Mas foi interessante, É porque ele disse que o valor era tanto. Eu digo, não, esse valor é muito alto, né? Aí ele disse, não, mas tem até uma pessoa interessada, uma empresa. Eu digo, não, o valor é esse, porque eu tinha pessoas para me manter durante 1 ano o aluguel, né? Olha. Então foi uma das coisas que eu tinha colocado para Deus, né? Senhor, se tu mandar alguém que pague 1 ano, o Senhor mandou no outro dia. Toma. Parece a gente, assim, ó. Manda que. Aí veio. Tá? E a gente tá Senhor, correndo igual louco atrás. Se tá? tu achar um lugar para nós fazer sem tirar dinheiro do bolso, Belas disse, então vem. E foi uma das coisas, né? Mas daí o valor que ele queria é muito alto. Eu disse, não, o valor tem que ser esse. Daí depois de uma semana,
Ele ligou, ó, não vai dar, Major, já tem uma pessoa interessada, é um multinacional. Eu estava indo para o Mato Grosso dar uma palestra lá, quando eu cheguei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Aí eu chorei um monte, eu digo, Senhor, me desculpa, mas é que tu me conhece, como é que eu vou dar um valor que eu não consigo? Teria que ser aquele valor. E, mas eu já tinha falado já para o seu Ivo, já tinha dito que nós seríamos ali, ele arregalava os olhos assim, né? Mas depois passou mais uma semana e disse que aquela empresa desistiu e que a proprietária do imóvel aceitava aquele valor. Aceitava o valor. Aí eu digo, Jesus, mais tá um aí, sinal, né? Tá aí. Vai então, ser todos ali. os sinais, Deus deu. E esse negócio de sinais é interessante. Até eu falei na igreja agora. Faz umas 2 semanas eu estava lá em Pissarras, no prédio que eu estava lá, no 5º andar, né? Aí estava tomando banho, a janela aberta, e um monte de andorinhas, né? Andando assim, tal, voando. Eu tomando banho, olhando aquelas andorinhas. E aí, desliguei o chuveiro, tal, e continuei olhando aquelas andorinhas, né? Tão bonitas, né? Disse, Senhor, se tu és comigo, manda uma andorinha aqui na janela. Aqui. Eu falei assim, né? Aí quando eu falei, ai, Jesus, me perdoe. Isso é provar a Deus, né? Rapaz, não é que veio uma andorinha na janela e começou a cantar para mim. Eu nem sabia que a andorinha cantava, né? Mas eu tô sabendo agora. E a andorinha começou a cantar e ficou ali, uns 4, 5 minutos ali, ficou ali, me olhando e cantando. Eu digo, poxa, tu estás louvando a Deus, né, andorinha? Jesus te mandou aqui, né? Aí entrou minha esposa no banheiro e digo, olha quem chegou aqui, né? Eu disse, contei para ela, a gente nem se mexia para não espantar. É o Senhor que está na janela, tu sai do banheiro agora que nós estamos aqui conversando. Mas são coisas assim que não dá para explicar com Deus, né? São coisas simplesinhas, né? Eu sei que para algumas pessoas não é nada, mas para mim aquilo foi tremendo, né? Até me lembro de um culto, assim, o culto já tinha a presença de Deus muito, muito grande, e eu disse assim, eu vou me atrever, Deus, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero ver a tua face. Eu nunca vi tua face. Já escutei tua voz, mas a face eu nunca escutei, nunca vi. Aí eu orei, aí começou, alguém me tocou assim, bem de leve, eu digo, Jesus, é a face de Deus, né? Eu vou abrir os olhos, né? Que face que eu vou ver, né? Aí era uma menina sorrindo para mim, uma criança. Aí Deus disse assim, não queria ver minha face? Tá aí, ó. Tá no rosto dessa criança, né? Eu digo, uau. Aí Deus trouxe ao meu coração aquela passagem de Jacó, quando ele se reconciliou com Esaú, daí Jacó disse para Esaú, meu irmão, quando eu olhei para você, é como se eu visse Deus sorrindo para mim. Aí Deus me trouxe isso ali, né? Então eu digo, tá aí, né? Então é que quando a gente se enche com a presença de Deus, eu creio que a gente vê Deus em tantas coisas. Começa a ver Deus em você, eu vejo Deus numa criança, eu vejo Deus numa andorinha, eu vejo Deus no céu, numas estrelas. Então você começa a ver Deus em todas as coisas, né? Se você não tem a presença de Deus, você não vê Deus em nada, né? Você se torna seco, se torna áspero, murmurador. Sim. Então, eu gosto de ver Deus em cada detalhe da vida. Que incrível. Nem respondi a pergunta devocional ainda, né? Nem respondi, né? Já fui abençoado até demais, só nessa experiência. Alguém tinha que ouvir isso aqui também. Nem respondi a pergunta devocional ainda. E como é importante a gente ver essas coisas, ver Deus em todas as coisas que ele mesmo fez, né? Eu tenho um amigo, Willy, hoje ele mora na Itália. Uma vez a gente foi a Floripa e a gente no carro de carona dele, né? Ele dirigindo, ele e a esposa na frente, assim, ó. Parecia 2 malucos. Meu, olha como tá lindo o céu. Meu, olha essa montanha. E tipo, eu e minha esposa atrás, assim, ó. Não, vocês estão malucos? Próxima parada que ele parar, eu vou descer do carro e nunca mais entro de volta, eles são malucos. E aí, hoje, eu me sinto igual eles. Eu vou todos os dias, né? Pra Jaraguá. E aquele morro mais alto, Morro da Cruz, sempre tem uma nuvem ao redor. Sempre. E eu falo, cara, que incrível isso. Olha a grandeza de Deus. Até teve um dia que eu levei meu filho para lá, e aí ele, pai, parece um cachorro, né, pai? Eu falei, cara, foi Deus que fez aquela nuvem daquele formato, filho. Então a gente começa a observar a grandeza, e isso é importante. Isso aí. Porque quando a gente acaba não vendo isso, é como o senhor falou, parece um à toa, né? Não acreditando na beleza do que Cristo faz. Pode não, isso aí né, quando Jacó viu a face de Deus, né, Deus sorrindo no seu irmão Esaú, isso me lembra porque... Que encontro, né? Jacó, ele fugiu durante 20 anos, né?
Ele saiu e fugiu, né? 20 anos, ficou lá com o Labão. Eu sempre digo assim, né? Sogro. Todo enganador encontra um Labão na vida, né? Verdade, né? Para todo enganador tem um Labão. Foi né? enganado pra caramba, né? Ele era enganador, mas pegou um cara Ganhou a filha enrolado. encontrou um cara mais rápido que ele. Né? Meu pai. 20 anos perdidos. Ele ficou 20 anos ali, né? Daí retornou. Quando ele estava retornando, antes de ir para o Peniel, né? Se você ler ali, diz que era o Val de Jaboque. Né? Jacó chegou no Val de Jaboque. Né? E Jaboque, lá no original hebraico, significa murmurador, espalhados, coisas espalhadas. Então, até ele chegar ali, a vida dele estava em desordem, tudo espalhado. Né? E ele só murmurava. O Val de Jaboque. Então, Jaboque significa isso. O que ele fez? Né? Ele, quando atravessou o Jaboque, primeiro ele mandou a sua família, mas ele já tinha mandado antes alguns servos mandar presente para o irmão, né? Mandou alguns presentes para os irmãos. Quer dizer, não deixava de ser uma remissão, não né? Sabia a reação, não né? sabia a reação, mas já queria pacificar o coração do irmão. E o irmão vinha com 400 homens, né? Ao encontro dele, né? Foi de galera. Foi de galera. Pronto. E aí, ele poderia ter continuado onde ele estava, em Jaboque, murmurando, reclamando, deixando a vida toda atravessada, toda espalhada, desorganizada, ou atravessar o rio. Quando ele atravessou o rio, né, esse val, né, o val é um local raso, né, do rio, onde você pode passar a pé sem nenhum problema. Então ele decidiu atravessar. E aí ele teve um encontro com Deus, que era o Peniel, né, que Peniel significa eu vi a face de Deus. Né? Então quando ele teve esse encontro com Deus, ele ficou tão cheio da presença de Deus que viu a face de Deus sorrindo no irmão. E eu acho interessante, quando ele foi falar com o irmão, que ele tinha mandado o presente, essa é que eu posso dizer, a grande lição que a Bíblia nos dá. Né? Quando você vai falar com alguém e tem feridas, tem mágoas, e você vai querer se reconciliar, não adianta você querer se justificar. Você só vai pedir perdão. Não adianta. Ele poderia dizer, olha, aconteceu com isso, porque você fez isso, você não queria a tua primogenitura. Não, ele foi lá, a palavra de Deus diz que ele se prostrou diante do irmão 7 vezes, chamava o seu irmão de Senhor. Eu sou teu servo. Né? As esposas, a Raquel se prostrou, a Leia se prostrou, todos os seus filhos se prostraram diante dele. Então quer dizer que ele se humilhou diante do irmão, porque para se reconciliar e botar uma pedra sobre isso ali e ele poder continuar a sua vida. Então, muitas vezes assim, a gente vai lá pedir perdão para alguém, mas a gente vai mais querer se justificar. Isso, com mais desculpa do que com o desejo de pedir perdão. De perdão, né? Então, se você vai com bandeira de paz, cara, eu vim aqui para te pedir perdão. Eu errei nisso, eu errei naquilo. Não adianta falar do não se justifique. Não é se justificar. Se quer o perdão, se quer bandeira branca, se quer paz e viver, cara, não se justifique. Vai lá, pede perdão, se humilha, bota uma pedra, né? Uma vez eu fiz um mal para uma pessoa. Né? Fui essa pessoa, levei uma oferta de remissão para essa pessoa. Digo, olha, eu fiz um mal contra ti, me perdoa. Né? Eu dei uma oferta para ela, né, para essa pessoa. Para quê? Para ter o perdão dela, não querer me justificar e botar uma pedra sobre isso. Ela segue a vida dela e eu sigo a minha. Então, algumas coisas na vida da gente, a gente deixa lá para trás, né? Mas aquilo sempre a consciência vai... Você é pastor, você vai tocando, você é pai, você tem filho, mas sempre lá a tua consciência, olha, tem algo que você ainda deixou para trás lá. Você machucou alguém, você feriu alguém. Né? Porque a gente tem daquela coisa, né, na igreja, né? Eu vim para Cristo, o Senhor Jesus lavou, me perdoa dos pecados. Amém, Jesus te perdoa, te lava, mas lá atrás ficou alguma coisa. Alguém te odeia, né? Alguém te odeia, né? Alguém te odeia, você fez o mal para alguém está ressentido, né? Porque é assim, né? Quem recebe o mal, aquele fica ressentido. Quem faz, vai tocando a sua vida, né? Mas a consciência está ali, né? De vez em quando Deus te lembra. Mas a pessoa está lá sofrendo, está com dor, está com mágoa. Né? Então não basta só pedir para Jesus o perdão. Eu creio que você tem que ir lá, voltar, né? Se restaurar. Porque Deus, Ele não restaura relacionamentos, né? Deus restaura pessoas que restauram o relacionamento. Né? Então, pessoas restauradas restauram os relacionamentos. Né? Então, é assim que tem que ser. Giovanni,
E não respondi a pergunta Não. devocional. Você que vai ter que ter a segunda parte. Não, mas... Mas isso é bom, tá? A Aí segunda a parte. gente já ao vivo já garante ele para um segundo capítulo Já já. garante a parte 2, Já né? garante Já a parte garante dois. a parte 2. E não tem nem como ele correr, né? O senhor não respondeu nada que a gente perguntou. O senhor veio, achou que era dono do podcast, tá brincando? Não, mas o que o pastor Facchini que falou em relação a encontrar o Senhor nos irmãos, nas pessoas, né? Eu lembro muito do Senhor falando, olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Estava nu e vocês não me investiram. É isso. É isso aí. Tá, mas quando? Quando? Eu pra mim, Eu não. nunca te vi nu. Pronto. Nunca te visitei enfermo, nunca te visitei preso. Como assim? Sabe? Então, isso de enxergar no outro. Isso é a praxe, né? É a vida de igreja prática. Sim. Que a gente pensa que igreja, vou lá no culto, cantei, louvei, dei minha oferta. Isso é igreja. Não, isso não é igreja. Isso faz parte da igreja. Isso é um Mas 10% do a negócio. essência de você ser crente cristão é no teu dia a dia. É no dia a dia que você Sim. vai colocar em prática a sua vida cristã. E esse é o Sim, caso, né? Sim, isso é muito importante, porque se todos nós olharmos os nossos irmãos como, poxa, o que eu fizer a ele, eu estou fazendo ao Senhor, Isso. né? Até mesmo a palavra, gente, é muito sério isso, né? Você se dirigir a um irmão de uma forma ofensiva, enfim, é algo a se pensar, e até mesmo dentro das nossas igrejas, a gente olhar e como é que a gente tem tratado os irmãos, né? Eu acho que isso é E já muito imaginou, importante. alguém está lá orando para Jesus e foi você que causou a dor naquela pessoa e a pessoa está orando, né? Uma certa vez, duas situações, né? Foi dentro da polícia militar. A pessoa disse que eu estava perseguindo ela. Né? Ele estava lá no meu gabinete, o senhor está me perseguindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Digo, olha, vamos fazer o seguinte, tu conhece a palavra? Ele também conhecia a palavra, né? Dois crentes falando, né? Dois crentes falando, né? Tá. O pessoal que era major, ele era soldado, né? Mas não é a questão disso aí. Mas eu disse para ele, vamos fazer o seguinte, ó, que Deus seja o juiz entre eu e você. Pronto. Que Deus seja o juiz Tá. entre eu e você. Eu falei isso porque eu sei que não tinha feito nenhum mal, nada. Quem tinha cometido as transgressões, quem tinha feito os erros, eu estava consciência tranquila. Que Deus seja o juiz entre eu e você. Eu aceito. Tá bom. Eu não vou dizer o que aconteceu com essa pessoa, mas aconteceu um monte de coisas, né, com ela, assim, né? E eu digo, ai meu Deus, eu me lembrei daquela conversa, né? Então, assim, coisas assim que nunca queria para minha vida. E numa outra situação, daí eu fui para o Senhor e a pessoa estava me fazendo mal. Eu disse, Senhor, que tu seja o juiz dessa história. Daí eu falei, não, Senhor, não seja Fica de juiz. fora. Não seja juiz, não. Fica de fora que a gente resolve aqui. Não seja juiz, não, Senhor. Peraí. Não se mete aqui, Jesus. Deixa comigo. Vai que passou alguma coisa e eu não Aí eu entendi. era pensando bem, Jesus, não seja juiz dessa história, não. Deixa eu me reconciliar, deixa eu pedir o perdão lá. Porque na primeira eu tinha certeza. Mas na segunda... A segunda eu tomei assim, que eu fiz uns negócios aí também. Que... Pode ser que eu tenha uma parte de culpa aqui. Aí eu reconheci que eu tinha culpas ali. Eu tinha culpa ali. Não, Jesus, não seja o juiz dessa história, não. Deixa eu me reconciliar, pedir perdão. Mas isso é bom que o Espírito Santo às vezes nos Já. convence dando umas loucuragens que a gente... Opa, não vou pedir isso não. Aqui já acusou que a culpa é minha também. A culpa é minha, né? Pronto. Teve um irmão que me processou. Olha, tô sabendo agora, hein? Ao vivo. Que não Vamos caia no processo. podcast isso aí. Tá? Não tem nada a ver, né, João? Não, mas faz tempo já. E no começo eu queria processar ele, porque ele me processou por culpa de outra coisa. Eu falei, cara, mas eu não tinha nada a ver com isso. E eu paguei. Tive que me lascar. E eu pensei em processar Cheio ele. de amor. Pagou com muito amor. Pronto. Pensa Orando por ele. Pensa no ódio. Mas aí, aí eu pensei, processar ele, cara. Aí eu falei, não tá certo. Só vou acumular mais raiva no negócio. Aí fui lá e pedi perdão pra ele. É isso aí.
Ele nunca Me lasquei esperava isso, todo. né? Não. Ele nunca esperava, né? Me lasquei todo. Nunca- Mas Ele retirou o processo, não? Nada, paguei. Incrédulo. Em mas- dinheiro. Mas perante Deus, Paguei em dinheiro. você imagina quantas portas você não abriu para você. Quantas bênçãos você não teve para você através disso aí. que loucura. Você foi abençoado por isso. E você abriu portas para você. Então, vai ter muitas bênçãos na sua vida que ainda será em função dessa sua Disso. atitude. Amém. Giovanni Claudino. Eu só quero dizer amém. Ó, eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Tá. Primeiro, que o pastor vai ter que voltar para Vai ter, porque a gente, vamos resolver isso aqui. A gente precisa voltar. a gente tem um texto para conversar. Não, mas foi. Vamos falar sobre devocional. Não. Mas sobre devocional, agora trazendo mais aqui, a gente estava falando ali sobre esse pano de fundo de ser pautado na palavra. Isso. Mas o que é esse tal do devocional que tantas pessoas falam que é importante, que o cristão deve fazer, né? Que a gente deve separar um tempo do dia para fazer, ou da noite, ou da madrugada, enfim. O que é esse negócio, pastor Facchini? Se você tem algum amigo, você quer um tempo com o seu amigo. Né? Você está namorando, você quer um tempo com a sua namorada, quer um tempo com o seu cônjuge. Né? E Deus também quer um tempo com a gente. Não é Deus que vai se engrandecer com isso, é que nós precisamos ter esse momento com Deus. Né? Entendi. E ali, né, quando ler ali, a Escritura ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir. Significa que quando eu pego ali as Escrituras e ela é viva, a palavra de Deus já vai me repreender naquele momento que eu estou fazendo errado. Ela já vai me repreender. Ela não só me repreende, como ela já me corrige. Porque ela é viva. Olha só que Deus não precisa estar falando nada para você. O próprio Deus fala com você através das Escrituras. Ela vai te repreender se você tem uma coisa errada e já vai te corrigir. Que depois ali ela fala para que o servo de Deus, né, seja apto, né? Sim. Então é isso que ele precisa. Ou outras versões falam que ele tem essa habilidade, né, para poder o quê? Para ser perfeito em toda boa obra. Então, como é que eu vou fazer uma obra de Deus? Como é que eu vou ser perfeito fazendo uma obra de Deus se eu não sou repreendido pelo Senhor? Se eu não aceito a repreensão, se eu não aceito a correção, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Eu vou repreender o outro, vou corrigir o outro, mas Eu não aceito. e eu não aceito. Né? Então, Deus ele é uma das formas que Deus tem de nos repreender, nos corrigir, é através do devocional. Aí, se eu não faço o devocional, como é que Deus vai me repreender? O seu pastor, o seu líder. Se eu tivesse feito devocional, não precisava ter essa repreensão. Verdade. Não precisava ter essa repreensão do meu líder de GP, do meu pastor. E Deus já tinha me repreendido ali. Como eu não fiz o devocional, ou fiz religiosamente, mas se eu faço aquele devocional realmente que deixo, né, Deus, eu medito na palavra, deixo o Espírito Santo falar comigo, eu faço a oração. Então, eu estou pronto para aquele dia ali. Aí, o que eu fiz de erro, porque Deus já vai me repreender ali, e Deus já vai me corrigir naquele momento. Se eu não faço isso, Deus vai ter que usar outras formas, chamar alguém para me corrigir. Se nem essas pessoas te corrigirem, Deus vai usar outras ferramentas para te repreender e para te corrigir. Então, eu vejo que é melhor começar a ser repreendido e corrigido pelas Escrituras do que por outra pessoa, porque na maioria das vezes, quem já não faz o devocional e se alguém te repreende, o cara também já não vai aceitar. não vai aceitar com tudo aquilo ali. Com os bons olhos. Com os bons olhos, né? Porque você perdoa até quem está errado, mas quem está certo é difícil você perdoar, né? Não é verdade? Você perdoa quem está errado. Quem errou, né? É simples, né? É simples, né? Agora, quem está errado é simples. Agora, perdoar quem está certo é mais difícil, né? Requer um pouco mais, né, Giovanni Claudino, com o rapaz legal, né, Giovanni? Eu descobri hoje, tá, que eu tô com um sentenciado e com um policial militar na minha frente. Na pior hipótese, ele já me levou preso. Aposentado, pronto. Não, mas agora tô aposentado, Não, agora tô tranquilo. Mas tem bons amigos para fazer isso. Me passa os 3 contatos aí se eu precisar. Pastor Facchini, tem uma forma, tipo assim, não, para fazer um devocional eu preciso botar o meu filhote na escola ou esperar depois da meia-noite, que daí
Quem orou, orou. Quem não orou não vai orar Quem mais. não orou não vai orar mais, tá tudo, o céu tá limpo. Eu creio que devocional é o TSD, né? É tempo a sós com Deus. Olha, tá. Devocional é tempo a sós com Deus. Né? E eu vejo que esse devocional é como exercício físico. Né? Você se anima, né? Você começa fazendo 5 minutos Boa, isso por é dia, verdade. depois tu faz 10 minutos, faz 15, depois tu já está lá 1 hora lá malhando, ficando forte, bonito. Né? Por quê? Porque você não Isso sabe, eu não né? sei. É porque você nunca começou com 5 minutos, 10 minutos, 15, vai indo, né? Se ele começar com 3 minutos, eu já Mas tô comece feliz da com vida. 3, né? E Isso. eu sempre digo para os irmãos da igreja, comece o devocional com o tempo que você consegue nesse momento. Isso. Ah, tá, isso é importante. Se é 3 minutos, são 3 minutos, faz com 3 minutos. Mas não deixe, não fique triste se você deixou de fazer no outro dia. No outro dia você faz de novo. Então, tente buscar um tempo a sós com Deus. Não precisa ser de manhã, não precisa ser à tarde. Veja qual é o teu melhor horário. Quem sabe é à noite, quando todo mundo está dormindo, descansando. Eu não sei qual é o melhor horário. Escolha o seu melhor horário. Mas comece. Comece a ler um versículo bíblico, pouco você já lê um capítulo, pouco já lê 2 capítulos, pouco você tem um momento para a sua oração, um momento para Deus ter... Como a palavra de Deus é viva, Ele vai te repreender. Então, sempre que eu vou para as Escrituras, eu tenho que perguntar, Senhor, o que tu queres falar comigo? Né? Deus, o que tu estás falando comigo aqui nesse versículo aqui? Né? Porque assim, ó, quer ver, ó, depende do nosso estado de espírito, a gente já sabe mais o que vai buscar. Né? Teve uma treta em casa. Tu já sabe. Hoje essa mulher vai ver o que Deus tem pra ela. Tá. Porque depende do estado de espírito, tu já sabe o que tu queres buscar, né? Tá meio, hoje eu vou buscar um salmo, hoje eu vou buscar um provérbio, né? Tá. Mas tem aquele momento que você precisa realmente ser repreendido pelo Senhor, tu já sabe mais ou menos onde é que Deus vai te repreender, onde é que Deus vai te corrigir. Né? Se a gente quer fugir, a gente só se torna religioso, né? A gente busca lá um salmo lá, o Senhor meu pastor, nada me faltará, pronto, né? Ficou nisso ali. Nem vai, né? Nem continua, só fica aqui. Só fica Nada nisso me ali, faltará, né? ponto. Pronto, né? Vamos embora. Mas tem outras coisas também ali, né? Então eu vejo que às vezes, né, nós nos tornamos religiosos. Hoje eu li as Escrituras. Não é só ler, né? Tem que deixar ela entrar no teu coração, ver Sim. o que Deus quer falar com você, ver o que Deus que está falando comigo aqui, o que tu queres que eu melhore. E às vezes Deus também quer que você aprenda aquilo ali, estude, faça devocional para ensinar outra pessoa, que Ele fala. Sim. Para ensinar, às vezes você vai ensinar Sim, alguém, sim. porque aquela palavra ela está tão latente no teu coração, você vai encontrar uma pessoa, foi isso que eu li hoje, e tu já fala para ela. Que é até o que o John falou no começo, né? Às vezes faz o devocional de manhã e já utiliza no próprio dia. Às vezes não para si mesmo. Às vezes você utiliza para mim, né? A gente faz o devocional de manhã ali, já sai, já dá um BO no caminho, tu já entendi. Ou às vezes utiliza para alguém aquela Se mensagem a pessoa lida. nunca faz devocional, eu vou fazer o devocional em Malaquias 3:10. Já sei tudo disso. Acaso Isso aí ninguém nem lê. Pastor. esse devocional eu não vou fazer. É incrível na igreja, ninguém faz isso, né? Esse devocional. Só quero o que é bom. É, o devocional que fala sobre perdão. Né? Isso Ninguém aí quer, ninguém. né? A gente quer um devocional que fale só sobre que Deus está te abençoando, que o dia vai ser bom, vai ser vitorioso. É importante, não resta dúvida. Mas muitas vezes a gente tem que deixar Deus nos repreender, Sim. Deus nos corrigir. É. Pastor, e o senhor tem visto isso no geral, não vou nem dizer de Joinville ou da sua igreja, mas no geral, o povo buscando esse devocional e querendo aplicar eu isso? vejo que isso já está virando até, nem no povo cristão, eu creio que o devocional está bem latente entre as pessoas. Eu vejo que as pessoas estão buscando isso aí. Até através de YouTube, de mensagens que recebe. Eu sei que já tem textos prontos de devocional. Amém. Se é para você comer, eu sei. Não é contra isso também. Não sou contra. Tá. Eu só vejo assim, a pessoa não vai viver só desse tipo de devocional. Mas para quem está começando, quer aprender, É um bom pontapé. é um bom pontapé inicial. Tem vezes que eu busco esses devocionais prontos. Tem vezes que você não está muito inspirado. Não, hoje eu então vou ler um devocional pronto aqui. Uau! E se você está com o teu coração aberto ali, Deus vai falar. Deus vai falar poderosamente. Veja assim, ó, sempre você está com o coração aberto, você toca em alguma coisa que é sagrado, uma coisa que é inspirado, que alguém trabalhou em cima disso ali, Deus vai falar com você. Sim. Se está com o coração aberto, eu vejo, se não está com o coração aberto, pode ser Jesus falando. Olha quantas pregações Jesus fez, quantos sermões Jesus fez. É. E as pessoas fecharam o coração. Né? Isso é muito importante. Alguns pontos aqui da fala do pastor Faquinho que eu achei interessante é fazer com o tempo que você tem, Isso. né?
Então, por exemplo... E vai ajustando, e vai adequando, e você vai gostando do negócio, e tu vai ver que 5 minutos é pouco. Não, agora passou para dentro. Daqui a pouco, quando você está bem inspirado, quando o devocional faz parte da vida, tu passar 1 hora na presença de Deus é rapidinho. Porque não torna-se uma coisa cansativa, não tem que fazer nada cansativo. Faz leitura da palavra, faz um cântico, uma oração, uma declaração. Cara, dá para fazer tantas coisas num devocional. Sim. Acaba se tornando prazeroso, né? Torna-se prazeroso. É igual a leitura. Muitos falam que o Velho Testamento é ruim de ler. Principalmente Levítico, Já começou a ler? Principalmente Levítico. Porque o pastor comecei a ler a palavra da leitura. É legal. Chama Levítico para Gênesis, Êxodo, quando chega ali. Mas, daí, no meio tá aí, pastor, então Levítico. Pastor, eu pulei. Dá pra correr quando chegar no final da Bíblia, em Apocalipse. Eu vou pro Levítico. Dá, irmão, dá, vai lá. Mas termina essa Bíblia. Mas como é importante começar, né? Porque você começa e você quer saber o final daquela história. Isso. Então você acaba... Então é importante começar. Principalmente no devocional, leitura da palavra, oração. Eu era uma negação para oração. Até que meu pai uma vez fez uma campanha na igreja e eu tinha que abrir a igreja. Abrir e fechar. Então era das 6 às 8 da manhã. Eu tinha que ficar 2 horas lá. Eu falei, cara, então vou orar, né? Já que eu tô aqui, vou orar. Sou obrigado a vir mesmo, porque o pai é que manda em mim. Pronto. E aí pronto. Comecei a orar. E eu falei, cara, como é E gostoso agora que o orar. Ministério de Intercessão da Igreja. Primeiro para Sou orar. eu. Ministério de Oração. Ministério de Oração, Intercessão. Assim, ó, eu tô... O guri da vigília. Não, voando alto. 2 horas, 3 horas. Até Já fica leva aquela- a rede e o travesseiro já. Sim, já diria Ricardo Belegante, os guris estão voando. Maravilhoso. Mas assim, com o tempo ali que se tem, porque eu estou num projeto de fazer a Bíblia falada. Aí eu estou fazendo o livro de provérbios lá, já gravei alguns capítulos, e tem alguns áudios que dão 3 minutos e meio, um capítulo. Sim. Né? E aí você pensa assim, cara... Será que as pessoas às vezes não problematizam as coisas? Tipo, não tenho tempo. 3 minutos. Aí você que está assistindo está falando, não, mas não dá. Não. 3 minutos, né? Um capítulo ali. E que eu lendo, e aí eu estava gravando e lendo, ainda assim... Fui extremamente impactado e edificado através daquela leitura, porque eu estava fazendo não apenas para meditar, mas eu estava gravando o texto, né? Então, quando você vê o poder das Escrituras, ela não te dá vazão para ela não voltar, para ela voltar vazia. Ela vai causar algo em você. Não volta vazio. Né? Ela vai causar algo em você. Então, por vezes, a gente lê ali, né, um versículo, né? Vamos colocar até algumas pessoas que não praticam ainda, não caminham com o Senhor, perguntaram para mim, cara, um versículo, se eu ler, será que tá show, tá legal? Assim, Famosa cara, caixinha da promessa. Eu falei, cara, vai. Começa. Leia, Começa. Começa. medita, É isso aí. sabe? Porque às vezes fazendo uma mística em cima disso que você vai utilizar nesse dia, mas em algum momento você vai precisar e vai buscar, né, no seu coração aquilo que você guardou, né? Cravou a palavra no seu coração e vai ser muito útil, vai ser de muita valia. Então, eu também acredito que, até mesmo esse devocional pronto, que o pastor também acredita que é maravilhoso e é útil para muitas Sim. pessoas, nada mais é do que eu aprender com um irmão que esteve com o Senhor naquele momento. E Ele se dedicou a isso, Deus Isso. trabalhou no coração dele e ele está agora compartilhando compartilhando o que Deus trabalhou no coração dele. Então, Compartilhando. Isso é muito bom. E por vezes, agora inclusive a gente com as redes sociais, a importância de a gente compartilhar esses conteúdos nas nossas redes sociais, né? Como é que o pastor vê essa questão das pessoas fazendo o seu devocional e também, enfim, expondo, né? Não aquela foto, né? Que tem essa foto, né? Tem. O cara, ele abriu em Tito, bateu a foto. Fechou o título. Postou, que bênção. Hoje tá pago. Só faltou botar tá pago. Né? E aí não aconteceu nada. Né?
por vezes a gente cai nesse engano, né, de querer mostrar uma intimidade. Eu lembro eu acho que foi o Luiz Hermínio que mandou, né? Que, olha, quando você mostra demais a intimidade, ele usou num contexto específico, Sim, claro. não sobre isso, né? Mas intimidade para os outros é pornografia, né? E por vezes as pessoas ficam passando uma imagem de que estão buscando a Deus e que isso e aquilo, mas você não vê aquele fruto do Espírito No dia a dia. no dia a dia. Você conversa com aquela pessoa, você fala, cara, essa aí é que postou aquele versículo lá, eu trabalho com ela no dia a dia e a coisa não é essa figura. As pessoas querem mostrar o que ela tem de melhor, né? Tá. Se é a beleza, se é... Então, mostrar a santidade também é uma forma de E mostrar o que vamos tem falar de- no nosso contexto né? também, tá? Claro, mostrar a santidade é a mesma coisa. Tá. Eu vejo como sou bonito, né? Sou bonito Sim, espiritualmente. olha como eu sou cristão fervoroso. E é perigoso. É muito perigoso. Como pastor de igreja, o pastor lida muito com isso. Como identificar essas pessoas que por vezes se infiltram no rebanho como alguém que está ali para ajudar, né, para servir, e de repente o pastor percebe que, epa, são lobos no meio Essa dos parte de cordeiros redes ali. sociais, eu vejo assim que as pessoas não estão preparadas para receber uma repreensão. Às vezes a gente vê, né? A gente acompanha alguns Instagram. Eu não tenho Instagram, não tenho Face, né? Pois é, foi uma dificuldade também para ti. Não tem, é eu só a sei, igreja ali, né? eu sei que eu tenho que ter, né? Eu sei que eu tenho que ter. É necessário ter, Sim. né? É necessário, né? Mas eu já perdi membro de igreja por ver algumas postagens e chamar, poxa, irmão, poxa, olha o que você está postando aqui. E a pessoa sair da igreja em razão disso. Por conta disso. Por conta disso. Né? Outros não, né? Mas, então, hoje, redes sociais realmente parece que está cada vez mais impregnado no meio da igreja. Mas se usar a serviço do reino de Deus, eu creio que tem que usar a serviço do reino de Deus. Sim. Ela é importante, vai alcançar muitas pessoas. Eu, por exemplo, hoje não vi televisão em nenhum momento. Mas quantas vezes eu olhei para o meu celular? Sim. As pessoas já não assistem mais televisão. Né? Mas o celular, elas vêem quantas vezes. Sim. Então, eu creio que os celulares, as redes sociais, é uma grande ferramenta para a gente atingir muitas almas. Então, mas Usar com sabedoria, né? Usar com sabedoria. Daí o pessoal da igreja tem que... a gente tem que ensiná-los, né? Mas só que o mundo ali ensina de outra forma, mesmo assim, né? A Sim. gente tem que estar educando e ensinando, né? Para que- que é realmente que- seja edificante, né? As tuas postagens, elas sejam edificantes. Porque parece que as pessoas querem mostrar nas redes sociais o seu estado de espírito, né? Se está espinhado, ela bota algum versículo diferente, né? Parece que ela quer cutucar alguém, ela vai lá e... Cara, não Se eu é fechei isso, o né? palco, Tiago, eu já boto lá. Maior é o que está em nós. Mil cairão durante. Parece que sempre quer já dar uma direta ou uma sim. indireta para alguém. Né? Isso. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, mas se você usa hoje as ferramentas, as redes sociais para edificação, para ganhar alma, eu acho fascinante isso. Fascinante. E Jesus ia usar isso também, né? certeza. Esse é o né? Ele iria usar, né? Paulo usou o que ele tinha. Isso, na ele conseguiu mão. evangelizar o mundo, né? Então, eu sempre vejo assim que quando Jesus veio, o mundo estava preparado para receber Jesus, né? Nós chamamos de Pax Romana, né? O mundo estava em paz, por mais que Roma era no ferro, mas o mundo estava em paz. Eles conseguiram impor uma paz, a Pax Romana, o correio. Então, Paulo, quando visitou todas aquelas cidades ali, eram tudo cidades romanas. Se não fosse romanas, ele nunca poderia ter visitado daquela maneira, né? Então, eram navios, eram cavalos, quer dizer, tudo facilitou. O correio, as cartas que ele mandou, quer dizer, estava tudo ali para que uma só língua, que era o grego. Então, tudo facilitou, né? O grego, Roma, dominando todas as coisas, a paz romana. Então, tudo facilitou para que Jesus viesse naquele momento ali. Então, eles usaram os meios que tinham naquele momento. E nós, como igreja, temos que usar os meios que nós temos, porque o mundo usa, né? Por que nós não vamos usar? Sim. Agora, tem que ter muita sabedoria, muita serenidade para usar, né?
Porque hoje nós podemos ter uma vida dupla, né? É. Através disso aí. Né? Antigamente as pessoas tinham que ir num computador, né? Tinha que, sei lá, né? Sim. Hoje em dia, só num celular ali, você consegue ter toda a tua A vida oculta. ferramenta tá aí, né? Daí É isso. Ser Usa usada- pro bem ou pro mal, mas tá aí. mas ser usado Então, a serviço de Deus, né? exatamente, Temos que usar vai a da serviço gente de Deus, usar. né? Então, isso aqui que nós estamos fazendo é a serviço de Deus. O Sim. YouTube, quantas coisas ruins tem? Mas tem coisas boas também. Exato. Né? O Instagram, quantas ruins? Tem umas coisas boas também. Inclusive, é por conta disso que nós temos um QR Code aqui rolando também, porque Para você nos abençoar. um dos desejos nossos, pastor Facchini, é justamente usar desses meios, até mesmo do próprio tráfego pago que a gente comenta aqui, para que esse conteúdo chegue Chega. no máximo de pessoas. A gente trabalha com redes sociais, com as redes sociais, e a gente sabe que o algoritmo ele vai te prendendo cada vez mais para que esse conteúdo não vá para frente. Mas quando a gente tem essa missão, que é algo que nós entendemos do Senhor de fazer, e Deus tem abençoado poderosamente, assim. Inclusive, eu vou postar essa semana, desde que saiu esse podcast com o pastor Facchini, a foto do primeiro episódio que a gente fez, que nem tinha o nome ainda do podcast, para você entender o que foi no início, né? E onde Mas é estamos? importante ver Onde a essa gente tá agora. evolução. Né? Exato. E daqui a um ano vai estar Vai melhor tá- ainda. Exatamente, Não é verdade? exatamente. A gente está pensando em quebrar tudo isso aqui. A cara do homem. Não, mas é justamente isso, pensar sempre em melhorar, em avançar para que o reino de Deus seja propagado. Que é uma ferramenta, né? Vocês estão se colocando a serviço do reino de Deus. Vocês Sim. vão alcançar um público maravilhoso, que isso aqui cada vez cresça mais, Amém. mais pessoas sejam atingidas. É para a glória do Senhor. Vocês não estão falando isso aqui coisas pessoais, vocês estão falando de Deus, das Sim. coisas do Senhor. Vocês estão querendo atingir Sim. o público. E que Deus use vocês aí. Que E vocês a- são muito inteligentes para isso aí. Amém, amém. Amém. E pastor Facchini, agora para a gente finalizar o nosso tempo, o que o pastor poderia dar de conselhos para que os irmãos pudessem se estimular, né, em praticar, em fazer o devocional e até mesmo algo que, sei lá, eu não sei quando que o pastor conseguiu identificar isso na tua caminhada, em ter prazer em meditar de dia e de noite, né, nas Escrituras e amar o Senhor e encontrar Ele nas Escrituras, nessa revelação especial que Ele nos deixou. Quais seriam esses conselhos para quem está assistindo ou ouvindo nesse momento? Eu vejo assim, o devocional, né, esse momento a sós com Deus, o momento que a gente tem a leitura da palavra, é aquele momento que a gente se alimenta. Tá. Sem esse alimento, a gente toma o café, a gente almoça, a gente janta, porque o corpo precisa disso, né? Tem uns que mais, uns Outros menos, mas esse contato com as Escrituras é o que me mantém forte. É o que me mantém íntimo com Deus. É aquele momento que Deus vai me repreender. É aquele momento que Deus vai me corrigir. É aquele momento que eu vou aprender a palavra para poder também ensinar. Então, eu não consigo ter uma vida saudável, uma vida vitoriosa, se eu não tiver o meu momento a sós com Deus. Não tem... Pode encontrar qualquer pessoa, daí pergunta para ela, está fazendo devocional? Ah, eu não estou. Você já vai ver como é que está a vida da pessoa. Você vai... Quando nos meus aconselhamentos, Sim. a primeira coisa que eu pergunto, né? Faz devocional. Quando é casal, eu pergunto, vocês têm orado juntos? Você já se identifica. Se não ora junto, já outras coisas também já não estão acontecendo. Então, algumas coisas parece que são básicas da nossa vida cristã. É orar, né? É o devocional, é o casal orar junto. Porque quando você está doente, o corpo apresenta, ele dá sinal que você está doente. Sim. As pernas inchadas, dor de cabeça, enjoo. E o que a gente faz? A gente toma remédio para dor de cabeça, toma remédio para isso. Mas você não vai na causa, né? Sim, Você só vai no efeito. verdade. Mas você sabe que o teu corpo... Alguma coisa está ocasionando aquilo. Então você não vai. Então, numa vida de casal ou na própria vida cristã, começa a ter alguns efeitos na vida da pessoa. E você já começa a perceber que a sua vida está desorganizada, a sua vida espiritual, a sua leitura da palavra, o seu ministério, muitas coisas desorganizadas. Por quê? Porque falta o básico. Então, eu vejo assim, tem coisa que é o nosso beabá. Beabá, né? É o beabá. A leitura da palavra, como é que um cristão vai ficar um dia sem escutar o seu Senhor, se a gente chama o Senhor
Diz, Senhor, se nós somos seu servo, como é que você não vai escutar aquele que te criou? Não tem como você ir trabalhar, não tem como fazer o teu dia se você nem escutou a voz do seu Senhor, né? Ou não leu a palavra dele, você não... Né? Porque a oração ela faz bem para nós, não para Deus. Deus continua sendo Deus, Deus não Deus, muda. Porque né, no ensinamento grego, na mitologia grega, quando os devotos deixam de adorar aquele Deus deixa de existir. Né? Então, aqueles deuses precisavam de devotos, precisavam de adoração. Sim. O nosso Deus não precisa de adoração. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós é que precisamos adorá-lo. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Não é do bem de Deus. Deus continua sendo Deus. Mas nós precisamos, para ter essa intimidade com Deus, para ter alegria no nosso coração, para poder seguir no dia a dia, poder receber de Deus todas as coisas, poder trabalhar com alguém, né? Trabalhar na igreja. Se a gente não tiver o nosso tempo a sós com Deus, se o casal não tiver o seu tempo de oração juntos, nada vai dar certo. Então, por isso que é o nosso beabá. É o fundamento, é a base de tudo, cara. Sem devocional. E ainda, então, escolha qual é o melhor, né? Eu, preferencialmente, faço de manhã. Tá. Né? Eu gosto de fazer de manhã, né? Agora, escolha o seu melhor dia. Se de manhã não dá, faz de meio-dia. Se é à tarde, faz à tarde. Se é à noite, faz à noite. Escolha. Mais faça, né? Mais faça. Escolha qual é o melhor dia. Veja qual é. É como a academia, como o exercício físico. Você escolhe o seu melhor horário que o teu corpo se adapta. Então, escolha o melhor horário que você se adapta, que você tenha silêncio, possa estar na presença de Deus, que ninguém vai te atrapalhar nada, e ali você possa fazer o seu devocional a Deus. Amém. Que maravilha. Giovanni, que tempo glorioso. Eu fui grandemente abençoado com vocês aqui. Eu só queria uma coisa do senhor. Fala, meu voltar amigo. Outro dia. Pode ser? Será uma honra muito O senhor grande. topa? Claro. Poxa, sempre. Ó, gravem esse corte aqui, porque eu não vou mais mandar o convite. Só manda eu só corte. vou mandar A convocação. O corte e a data. A convocação. Não, eis-me aqui, Senhor. Pronto. E a data. E também, quando tiver o podcast da Jade lá... mas eu vou pedir ajuda para vocês. E a gente possa estar um dia lá também. Vou pedir ajuda para o Ricardo, aí o Ricardo Sim, lá me ajudar lá a sim. montar aquilo ali, se ele não cobrar muito caro, né? Não, o Ricardo é crente. É crente. Isso é Mas santo. atrás ele sempre anda com uma peixeira, né? E leva o Arthur, que aquele ali é o mais leva os dois. mercenário de todos. Não, tô brincando, o Arthur é abençoado. Leva os dois, leva Mas os dois. É meu sonho fazer um podcast lá. Vai ter o tempo para isso. O senhor tem espaço lá que o senhor falou, né? Tem o espaço já preparadinho, já. então- Falta agora só mobiliar e... Isso é o de menos. Nada Ó, aqui. o horário do devocional aqui. Olha Deus me honrando. Glória a Deus. O que acontece? Pastor Facchini, muito obrigado por esse tempo juntos. Eu, antes de deixar para que o pastor possa se despedir, quero agradecer Tiago, um dos melhores saxofonistas de Joinville. Uau. Tá aqui acompanhando o Santo que Podcast bênção, hoje. Um que irmão que eu amo bênção. demais, tenho um Que carinho bênção. enorme. O Senhor me deu esse carinho enorme por ele, cara. Amo você demais, aprendo demais com ele também. E é uma honra poder também servir a vida dele quando ele precisa. Quase nunca precisa, mas quando precisa a gente tá ali. Ele contando as vitórias que Deus tem feito na vida dele, já me Glória a abençoa Deus. demais. Isso é E é importante. isso, né? A gente ir nos edificando, uns abençoando os outros, suportando também quando precisa, né, Giovanni? Suportando. Para Mas- Deus fala isso, né? pois Suportai-vos, né? É uns aos isso. outros, né? E, Suportar, então, né? Isso é Por amor ao reino, né? É Por amor ao reino, para o reino Isso. se dividir. né? Isso. Ele se suporta. Até chegar o oficial. Na hora que o oficial de justiça bater aqui, eu Não, falei, isso ó, já- Senhor, isso é do passado, isso já tá suportei pago. até aqui. Não, isso já tá pago, fica Não, tranquilo. não, maravilhoso. Mas se O não tiver, a próximo eu coisa não vai... Não, se vier outro, a gente já tem um pastor agora. Sim. O único que pode vir hoje é o G-Baile, que a gente falou dele, tá? Sim. O homem é G-Baile, vingativo. vai que ele- capaz Vai de que vir. ele se emociona. Pastor. Manda um abraço pro G-Baile, né? Claro, Trabalha com claro. ele lá, manda um abraço pro G-Baile. Não, vou mandar pra ele sim. Primeiro, deixa eu só falar uma coisa. Claro. Pastor, a igreja Ijade é na rua Cardéfio, ali 707, né? Isto. É a antiga Ford ali, né? Isso, Era ali Ford foi a ali, Ford, né? foi a Citroën. Isso, né? então é um pouquinho antes da Tigre. Se você é de Joinville e região aí e tá querendo uma igreja, pastor Não precisa mais orar, já encontrou. já achou. Pronto. Já encontrou. Carlisto Antônio Facchini, tá? Isso. Pastor Facchini é uma bênção de Deus.
vai ali todos os... É domingo, culto às 10 e às 19? 10 às 19, E durante a semana tem algum outro culto? Aí só as células. Só as células. Mas vai no culto ali que vai achar um bairro que tem Aí temos o seu bairro da célula. os adolescentes, que é à tarde, sábado à tarde, Sábado à de tarde. Start Difflin, e à noite o Difflin, né, que é dos jovens. À noite, sábado à noite. E Maravilha. durante a semana são os grupos pequenos, cursos na igreja, Sim. então, mais culto mesmo, sábado e domingo. Que bênção. Bom demais. Na câmera aberta agora aqui, que nós temos toda uma estrutura. Um abraço para você que ficou até aqui com a gente. Que o Senhor possa ter iluminado você, que você possa ter sido edificado e compreendido as verdades bíblicas que a gente falou aqui. Muito importante estar aqui. Muito bom demais. Quero agradecer mais uma vez o pastor Facchini e que você compartilhe esse conteúdo para as pessoas, até para conhecer um pouquinho da história do pastor Facchini e também da importância do devocional. E para o cristão, meditar nas escrituras como o pastor colocou aqui, é o beabá, é o fundamento, para que a gente possa, enfim, cada vez mais, né, como diz as escrituras, estarmos aptos para toda boa obra. Toda boa obra. Vem de meditar nas escrituras. Que o Senhor te abençoe. Giovanni, fecha com os irmãos então. Eu só quero pedir uma coisa, se inscreva no canal O Santo Podcast. Boa. Tá? Se inscreva, ative o sininho lá, porque você vai ajudar e vai receber o conteúdo. Sempre que a gente lançar às 18 horas de terça-feira, você já recebe e todos os cortes você vai recebendo. E em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, @o Santo Podcast. Siga-nos e certamente o Senhor vai te abençoar. E no dia que você for na IJAD, avisa antes pelo Instagram deles para o pastor ir com a camiseta do Santo Podcast que agora ele tem. Que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!